Em 2017, neste canal, iniciei uma série de vídeos sobre reconstruir um computador para jogos. Na época, era um trambolho velho, porém simpático, do meu amigo que o entregou para que eu trouxesse o equipamento de volta à vida e o tornasse útil para jogar novamente. Os 8 episódios anteriores ainda estão disponíveis no canal e, se vocês quiserem, recomendo muito acompanhar todas essas etapas. O link da playlist está na descrição e desde o 8º episódio quase nada mudou no computador. Seguimos com o mesmo processador, placa-mãe e só 8 GB de RAM. A única mudança foi a placa de vídeo, de GTX 1060 para a RTX 2060, mas com esse processador e pouca RAM, muitos jogos ainda ficam limitados por esses componentes de 6 anos. Por isso, ninguém deveria se surpreender com o fato de que o potencial dessa RTX está sendo um pouco desperdiçado aqui, então o que vamos fazer nesta parte? Vamos fazer um upgrade. Mas espera aí, um momento. Qualquer um com muito dinheiro faz upgrade, mas o foco da série é escolher bem gastando pouco, e faremos isso neste episódio. Vamos gastar apenas 202 zlotys e 40 groszy para melhorar este computador para jogos. Sim, essa grana é suficiente para comprar um processador bem mais potente, o dobro de memória RAM e ainda sobra para comprar uma placa-mãe nova, que vai permitir uma expansão ainda melhor do que nunca antes. Interessados? Eu estou, aqui é o Pavel no canal Techmania KD. Seja bem-vindo. Nos episódios anteriores, fizemos muito. No início, o computador era inutilizável e o interior estava péssimo. Estava imundo e por causa da pasta térmica seca como pedra, o processador chegava a temperaturas críticas, por isso, coitado, acabava desligando. Com 4 GB de memória RAM também não dava para fazer muita coisa, mas realmente conseguimos trazê-lo de volta à vida. Substituir o disco rígido por SSD e instalar uma placa de vídeo AT. No episódio de 1º de julho de 2017, chegou uma nova placa-mãe com processador AMD A17870K, que no material seguinte conseguimos fazer um ótimo overclock, indo de 3,9 GHz base para impressionantes 4,6 em todos os núcleos. Depois veio outra placa de vídeo da AMD, depois a segunda, a terceira e a quarta já da NVIDIA, que permanece até hoje. Mas é isso, o processador não dá conta. A solução mais simples seria trocar apenas o processador. Se você enfrenta problema similar, recomendo verificar isso primeiro, mas no socket FM2 Plus já está praticamente o processador mais potente possível. Praticamente, porque os dois acima dele são apenas 3 e 9% mais potentes, ou seja, praticamente nada, já que precisamos de muito mais. Por isso, a melhor solução é trocar toda a plataforma. O processador que escolhi custa muito pouco e seu poder de processamento é 190% maior. Antes de analisarmos isso, vamos concluir o tema da memória RAM, que já está insuficiente neste conjunto. No seu caso, eu também recomendaria primeiro a opção de adicionar mais memória, se essa opção estiver disponível. Nesta placa-mãe havia apenas 2 slots, que já estavam ocupados por 2 módulos de 4 GB cada, e isso foi mais um prego no caixão. Sim, eu sei. Uma nova placa-mãe, um novo processador e uma nova memória RAM são realmente uma grande mudança. Desde o primeiro episódio, também mudaram o gabinete, a fonte de alimentação e, na verdade, do original não sobrou quase nada. Quase dá para dizer que é um conjunto novo, mas na verdade não é. A alma desse computador continua sendo a mesma. Vocês sabem que diariamente células do nosso corpo morrem e outras nascem em seu lugar. Algumas vivem mais, outras menos, mas acredita-se que em 7 anos cada célula é substituída. E daí? O fato de seus componentes corporais terem sido substituídos por novos faz de você uma pessoa totalmente diferente? Acho que não. Apesar das várias atualizações, para mim, a alma desse computador continua a mesma. Se você ainda sente o mesmo carinho pelo seu PC, mesmo que seja antigo, deixe um comentário. Optei pelo processador de servidor Intel Xeon 2650 V2. Ele proporciona desempenho muito superior ao antigo AMD. No multitarefa, ele é mais eficiente que o Intel i7 7700K, mas ainda inferior ao Ryzen 1600. Mas lembre-se que o que eu escolhi custa um valor absolutamente irrisório. Onde até mesmo o Ryzen mais antigo já vai precisar de uma placa-mãe bem mais cara, e também de uma memória RAM mais cara. Eu fui pelo caminho mais fácil e comprei o conjunto inteiro de um único vendedor, pagando 46,01 €. Ou seja, os 202 zlotys e 40 groszy citados.
Os preços mudam sempre, então deixarei links e valores atualizados dos componentes na descrição abaixo. Hoje, enviar um pacotinho desses para a Polônia custa 230 zlotys. Sem memória RAM, o preço fica em 202 zlotys e 90 groszy. Se você pensa que essas oportunidades são raras, está enganado. Veja isso. Do mesmo vendedor, por só 3 zlotys e 63 groszy a mais, você leva uma placa-mãe nova com processador mais potente. É um Intel Xeon 2650, agora versão V4 não mais V2. Ou seja, em vez de 8 núcleos e 16 threads, este tem 12 núcleos, que resultam em 24 threads. Ou seja, no multitarefa ele é 39% mais eficiente por só 3 zlotys a mais. Ok, nessa oferta eles não incluem memória RAM. E como esse processador exige Double Data Rate, 4 esse pente de memória custa mais 90 zlotys. Mas eu também venho te ajudar aqui, porque talvez no AliExpress dê para conseguir processadores e placas-mãe super baratos, mas memória RAM nem sempre. Na descrição deste vídeo, além dos links para o kit que eu comprei, vou deixar também o link para aquele processador mais potente com a placa-mãe, também para memórias mais baratas disponíveis no Brasil. Vale lembrar também que memórias Double Data Rate 3 e Double Data Rate 4 não gostam de trabalhar sozinhas. Perdemos muito da largura de banda com isso. Isso será bastante perceptível, principalmente nos jogos. Por isso, devemos ter ao menos 2 módulos. E com esse tipo de processador de servidor, até 4, porque os Xeons suportam e realmente gostam muito, mas muito mesmo, do Quad Channel. Se você teme que memória Double Data Rate barata e lenta acabou e só deixará seu PC lento, saiba que, graças ao Quad Channel, ou seja, à combinação de 4 desses módulos, a largura de banda aumenta significativamente. Por exemplo, aqui dá para ver que os baratos 2400 megatransfers por segundo em Quad Channel no Xeon são mais eficientes do que 3200 em Dual Channel no Ryzen. E não, os Ryzen e os Intel i3, i5, i7 e i9, ou seja, processadores para usuários comuns, não suportam Quad Channel. Mas o Xeon de servidor, mesmo aquele que custa só alguns reais, já suporta. Vale ressaltar que a placa-mãe provavelmente vai chegar para você sem a bateria que mantém as configurações da Basic Input Output System, mas ela é fácil de encontrar e custa só alguns reais. Também vou deixar o link na descrição. O kit que comprei já veio com o processador instalado no socket, assim como a memória RAM. A única coisa que faltava era o cooler do processador. O ideal é usar algo antigo que você já tenha aí guardado. Vale também perguntar aos amigos, pois muitos coolers adequados ficam esquecidos em garagens ou porões. E realmente não precisa ser nada sofisticado. Um cooler novo de 25 zlotys do Allegro já basta para resfriar esse Xeon específico. Claro, não faz mal se vocês comprarem algo legal por pouco dinheiro, nem que seja do AliExpress. Eu instalei um cooler que eu tinha à mão. Nada de especial, mas também é muito barato e vai combinar bem visualmente aqui. O mais importante sobre o cooler é que precisamos instalá-lo de algum modo. Infelizmente, as placas-mãe X79 ou X99 não possuem a moldura adequada. Vocês mesmos precisam providenciar uma dessas ao comprar as outras peças. Caso contrário, vão perder muito tempo. Vou colocar o link da moldura certa na descrição. Trocar a placa-mãe é fácil. Desconectamos a alimentação, removemos os parafusos e retiramos a placa de vídeo atentos ao encaixe inferior. Desconectamos todos os cabos e removemos a placa-mãe antiga. Se for igual à anterior, após trocar o IO Shield antigo pelo novo, basta parafusar o novo. Conectamos novamente os cabos que acabamos de desconectar e instalamos a placa de vídeo. Já na primeira ligação, percebe-se que o computador funciona muito mais ágil. Mesmo com todos os programas de inicialização carregando, o equipamento está bem mais responsivo e pode ser usado 1 segundo após a área de trabalho aparecer. No processador antigo, era melhor esperar o momento certo, em que a carga de 100% da unidade central de processamento caísse pelo menos pela metade. Processadores de servidores antigos ainda são ótimos para o trabalho e oferecem boa experiência no sistema operacional e em muitos programas do dia-a-dia. Devido às frequências não tão altas, sua eficiência energética também é bastante boa. Vale ressaltar que para jogos, a frequência alta por núcleo é mais importante que a quantidade de núcleos. Esse paradigma está mudando aos poucos. E desde que os processadores Ryzen chegaram ao mercado, cuja principal vantagem inicialmente era a quantidade de núcleos e não a frequência, os desenvolvedores de jogos começaram a otimizar um pouco mais suas produções para que as tarefas fossem melhor distribuídas entre um número maior de núcleos.
Ainda é verdade que mais frequência, instruções por ciclo e memória cache são melhores. Por isso, vamos dar uma olhada em alguns jogos. Primeiro, vamos falar sobre Cyberpunk 2077 e, como antes a média de quadros era de 33 FPS, depois de mudar para o processador Xeon 2650V2, conseguimos em média 58 quadros, o que faz com que esse título se torne totalmente jogável. Talvez não no máximo, mas está ok. Mesmo 1% ou 1/10 dos FPS, que exigem cautela, mostram que a troca para o Xeon foi um upgrade significativo e barato. A quantidade de quadros é importante, mas o tempo de quadro pode ser ainda mais relevante. Este gráfico mostra o tempo de geração de cada quadro. Quanto mais baixo ele for, melhor, mas quanto maiores as variações, pior. O gráfico laranja é mais compacto, o que significa que as diferenças entre os quadros são menores e a consistência na entrega deles é mais uniforme. A parte verde é o resultado do processador antigo. Podemos ver como existem diferenças enormes entre a geração de cada quadro. Os aumentos significam stuttering e todos os tipos de travamentos. Fortnite, pelo menos na teoria, até que funcionava no processador anterior. Afinal, uma média de 56 FPS não pode ser ruim, né? Mas pode ser ruim se nos momentos intensos aconteciam aqueles travamentos incrivelmente irritantes. E aqui acreditem em mim, eu não estou exagerando. Vejam só, o gráfico verde mostra o processador anterior, o laranja, o Xeon. Vocês veem como esse gráfico está todo irregular. Claro, o Xeon também tem algumas dessas quedas, mas não são muitas. No entanto, o que acontece no processador AMD antigo é um verdadeiro horror e um travamento constante. No papel até marco essa média de 56 quadros, mas na prática jogar assim é... Muitos reclamam da falta de fluidez no Fortnite, mas a jogabilidade no Xeon é claramente mais suave. Apesar de algumas quedas, o gráfico está bem mais estável. Red Dead Redemption 2 também apresenta um aumento incrível, quase o dobro de quadros, e lembrem-se que aqui temos apenas um pente de memória RAM instalado. Dual Channel ou Quad Channel deveriam ser bem melhores, mas isso fica para depois. Também não poderia faltar a terceira edição de The Witcher. É esse tipo de produção que, mesmo com 20 ou 30 quadros por segundo, vai ficar gravada profundamente na nossa memória. O pior é quando o que fica gravado na memória são aqueles travamentos e stutterings super irritantes. Ainda vai quando isso ocorre na cidade. O pior é quando o frame time irregular atrapalha nas lutas. Só pelo número de quadros por segundo já se nota. Está melhor. Antes eram 26 quadros, agora são 44. Vale a pena uma nova plataforma por 202 zlotys. Confiram o gráfico de frame time. Um verdadeiro Armageddon ocorria no processador AMD. Se ao menos o frame time fosse relativamente estável e uniforme, algo em torno de 30 quadros por segundo, pelo menos nesta produção específica, seria jogável. Não é o ideal, mas definitivamente jogável. Infelizmente, o processador AMD de 4 núcleos e 4 threads, apesar do clock de 4,5 GHz, teve um desempenho muito ruim aqui em comparação com o Xeon de 8 núcleos e 16 threads, que aliás tem uma frequência bem menor. Bem, o velho processador de servidor, embora bastante potente, sem dúvida se destaca aqui pela maior consistência na entrega dos quadros. O gráfico pode não ser tão plano quanto uma mesa, mas o conforto durante o jogo é incomparavelmente maior. Provavelmente vocês já percebem dentro de qual padrão estamos lidando aqui. Cada jogo, a história se repete, então vamos ficar apenas nesses 4 títulos. Montando um novo computador, por 200 zlotys só dá para comprar, no máximo, um cooler a ar para o processador. Aqui, com esse dinheiro, conseguimos um processador, uma placa-mãe nova e memória RAM, que mesmo hoje em dia ainda conseguem proporcionar uma experiência de jogo agradável. Mas nem só de jogos vive o homem, porque todos nós usamos a internet, assistimos vídeos no YouTube ou preparamos algo para a escola ou para o trabalho. Antes, só de usar esse computador já era problemático. Aliás, não surpreende, já que o Windows Defender usava 100% do processador, dificultando qualquer tarefa no computador. Por outro lado, agora a responsividade está incomparavelmente maior. Mas vamos fazer alguns benchmarks, começando pelo Cinebench R23, no qual observamos um aumento de 120% no desempenho do processador. Até mesmo algo tão simples como compactar ou descompactar arquivos no 7-zip leva, em média, metade do tempo. No entanto, já mencionei que os jogos, mas não só eles, funcionam muito mal quando, como aqui, usamos apenas um módulo de memória RAM, e fazer algo assim em uma plataforma Xeon realmente não é adequado.
Quando instalamos o segundo módulo, a largura de banda da memória aumenta incomparavelmente e, embora após trocar a plataforma AMD A10 por esta com Xeon fique melhor, acredita em mim, pode ficar muito melhor. Por isso, precisamos medir também como essa plataforma vai funcionar com os sonhados 4 módulos, que permitem o funcionamento em modo Quad Channel. Vou tentar também testar esse único módulo de 16 GB com 3 de 4 GB. O que vocês acham? Será que uma configuração estranha como o 28 vai melhorar o resultado ou só piorar? Escrevam nos comentários quais são as suas previsões e eu vou analisar isso com mais detalhes no próximo vídeo desta série. Inscreva-se com o sininho e acesse www.techmaniac.hd para conferir o episódio mais recente.